Olá, queridos, eu sou o pastor José Pereira Júnior, sou pastor e professor de teologia, e esse é o primeiro vídeo da série Desvendando os Mistérios da Bíblia. Por incrível que pareça, há muitos assuntos nas Escrituras que são passados despercebidos, nós acabamos não percebendo coisas importantes. Se você tiver interesse em aprender mais da Palavra de Deus, eu lhe convido a assistir esse vídeo até o final. E você vai perceber algo que talvez esteja diante dos seus olhos, ou já esteve por diversas vezes, mas você não percebeu. Todos nós sabemos que Deus chamou Abrão. E a maioria das pessoas imaginam, por exemplo, que quando Deus o chamou, ele estava em Ur dos Caldeus. Mas a grande verdade é que ele já havia saído de lá há alguns anos com o seu pai Terá. E naquele momento de Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abrão, ele está em Harã, ou seja, numa região ou numa cidade chamada Harã. Outro detalhe importante é que quando nós paramos para perceber, Deus chamou Abrão com um propósito específico. Deus disse que faria em Abrão, ou por intermédio do descendente de Abrão, abençoadas todas as famílias da terra. E lógico, automaticamente nós imaginamos que o descendente de Abraão, a qual Deus estava falando que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, é Isaac. E é aí que nós nos enganamos. Não era de Isaac que a Bíblia estava falando quando disse isso, mas era acerca do próprio Cristo, que seria o verdadeiro descendente de Abrão. Quando você ler, por exemplo, e eu vou ler aqui para vocês, se tiver com a Bíblia, acompanhe comigo, em Gênesis capítulo 22, o versículo de número 18, perceba o que é que diz. E em tua descendência, isso Deus falando para Abrão, após ele levar o seu filho para o sacrifício. Perceba bem. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. E em tua descendência. Qual é o problema aqui? É um erro de tradução. É que no original não está escrito em tua descendência. Porque quando nós ouvimos a palavra descendência, nós subentendemos que está falando de muitas pessoas. Mas no original está escrito assim: no teu descendente, singular, no teu descendente serão benditas todas as famílias da terra. De quem era que, na verdade, Deus estava falando ali? Estava falando de Cristo, do verdadeiro descendente de Abrão, que por meio dele, sim, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E foi isso que Jesus veio fazer. Pastor, o senhor está dizendo isso, mas com que argumento? Aí nós vamos. Primeiro, Mateus capítulo 1. Acompanhe por gentileza. Evangelho segundo escreveu Mateus, vai salientar que pelo fato de Mateus ter escrito para uma comunidade judaica, ele vai fazer questão de fazer menção de que, de fato, Jesus era descendente de Abraão. Por isso ele já começa no capítulo 1 do seu livro como genealogia. E perceba como começa a genealogia. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O que Mateus está querendo deixar claro aqui é que Jesus é o descendente prometido a Abraão, que do descendente dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Não apenas o judeu. Porque por meio do descendente Isaac veio o judaísmo, mas por meio do descendente Cristo veio a bênção dos céus sobre todas as nações da terra. Mas você quer um texto que deixe isso aqui mais claro? Por gentileza, vamos um pouco à frente, em Gálatas capítulo 3 e o versículo de número 16. Gálatas 3, 16. Veja o que diz o texto, como é claro. Capítulo 3, versículo 16 de Gálatas. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Veja que aqui está traduzido da maneira correta. A seu descendente. Não a seus descendentes. Não a suas sementes. Mas a seu descendente. Singular. Falando de uma única pessoa. Vou repetir. Ora, capítulo 3, versículo 16 de Gálatas. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Ponto final. Agora veja o que diz a continuação do mesmo versículo, a parte B. A Escritura não diz
aos seus descendentes. Ora, mas a escritura em português está escrito descendentes. É um erro de tradução. E aqui deixa comprovado isso. Não é a seus descendentes, é ao seu descendente, singular. Então vai continuar dizendo: a escritura não diz e aos seus descendentes como falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se refere a um só, que é Cristo. Percebeu a importância de compreender isso aqui? Quando Deus faz as promessas a Abraão, de uma forma automática, ele estava dizendo que iria se cumprir por intermédio do seu descendente, não da sua descendência, do seu descendente. E o seu descendente é Cristo. É por isso que em Cristo nós podemos usufruir das bênçãos prometidas a Abraão, porque elas foram prometidas a Abraão para se cumprirem por intermédio do descendente que é Cristo. Entendeu isso? Quer aprender mais segredos das Escrituras? Então, acompanhe os nossos próximos vídeos. Esse foi apenas o primeiro da série que, com certeza, vai trazer um conhecimento a mais para lhe auxiliar, tanto para pregar como para autoconhecimento, para aprendizado próprio. Amém? Deus abençoe a sua vida. Se esse vídeo serviu de alguma forma como um meio de informação bíblica para você, compartilhe ele com outras pessoas. Deus abençoe a sua vida.